gente, sintam-se abraçados e recebam o nosso carinho por estarem toda sexta-feira aqui com a gente, no Nossa Arte, Nossa Gente, canal 30.1 da TV Nazaré. Eu tive uma notícia que me agradou muito esses dias agora. Eu fiquei sabendo que os macapaenses assistem o programa, porque lá em Macapá a TV Nazaré está passando também, né? Então as pessoas estão assistindo, conhecendo também alguns artistas daqui. E em breve a gente vai estar conversando com alguns de Macapá também, e quem sabe de outras capitais que também a TV Nazaré ela tem esse alcance. Então, meu forte abraço a todo o povo de Macapá, essa cidade de Zé Miguel, Patrícia Bastos, João Amorim e tantos outros artistas que eu admiro muito. Mas falando em distância, eu vou falar agora com uma pessoa, vou conversar com essa pessoa, que ela é dona de uma voz incrível, tá? E que por meio da tecnologia, ela está pertinho de nós agora. Eu vou anunciá-la, mas eu vou dizer para que ela diga de onde ela está falando, tá? É, e para mim vai ser assim um momento muito significativo, porque eu sou fã há muito tempo. A minha mãe é muito fã dela, né? Já assistiu diversos recitais, concertos e momentos que ela está por Belém. E nesse momento agora eu recebo com todo o carinho do meu coração, com todo esse calor paraense, Adriane Queiroz. Adriane, seja muito bem-vinda, querida. Olá, queridos e queridas. Tudo bem, Reginaldo? Como é que você está, Tô menina? bem, meu amor. Agora diga para o público de casa de onde você fala. Gente, eu estou falando do outro lado do oceano. Eu estou falando de Berlim, na Alemanha. Ou Uhul. seja, aqui nós já são 8 horas, apesar do sol ainda estar lindo e maravilhoso, porque estamos na primavera. Então, o sol se põe bem tarde. Mas já são 8 horas da noite. Já estou 5 horas a mais do que a galera aí de Belém. Olha só. Gente, olha, assim, a gente sabe que existem vários segmentos artísticos que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo conhece, nem todo mundo conhece todos os artistas, mas para quem não conhece ainda o trabalho da Adriane, a Adriane é uma das grandes sopranos da atualidade. Eu digo que ela não é somente a grande soprano brasileira, mas uma grande soprano mundial, né? Ela tem uma carreira internacional, né, Adriane? Mas eu vou começar logo te provocando, né, Adriane? Eu adoro começar com provocação. Por 10 anos você atuou como professora primária e hoje é uma das sopranos mais respeitadas do mundo. Você acredita que a vida foi muito radical nas mudanças da sua história? Sim, sim, sim. Eu sempre fui muito levada também pelo meu coração, pela intuição, pela fé. E a profissão de docente, né, como professora, eu escolhi com 12 anos de idade, né? E sou muito feliz por isso, porque foi uma escolha maravilhosa. Eu fui 10 anos alfabetizadora e me orgulho muito disso. Por quê? Porque através dessa alfabetização, do conhecimento com as crianças e de levar a arte como uma dessas ferramentas, foi o que me aproximou da música, na verdade. E Legal. a música surgiu como um segundo caminho na minha vida, né? Hoje, já na velhice, né? Porque eu já sou uma cinquentona, é, eu uno os dois caminhos, né? Não de alfabetizar musicalmente, mas de levar também o canto como uma ferramenta, é, também ensinando canto para outras pessoas, fazendo projetos que envolvam, ou seja, a área docente, né, o professor, ao ser professora, nunca me abandonou e não vai me abandonar, não. Eu amo isso, porque depois o caminho que se abriu foi por causa realmente da parte docente que eu comecei a estudar música, na verdade, né? Eu comecei bem tarde por causa disso, dentro dos parâmetros, né? Porque geralmente Sim, canto e música erudita, música clássica, a gente começa a estudar mais cedo, né? E na verdade não tinha esse conhecimento.
Eu conhecia bastante música popular através do teatro, eu fazia teatro, também escola de teatro na UFPA, e a música surgiu através do meu trabalho com as crianças, né, que eu trabalhava na época, e eu via que o teatro e a música, elas eram ferramentas de educação muito importantes. Mudar de país foi algo inevitável para o tamanho da carreira, da tua carreira, daquilo que você almejava? Foi inevitável mudar de país? Foi inevitável. Foi inevitável porque eu tentei, por exemplo, eu tentei em São Paulo, na época era a única oportunidade, porque meu objetivo sempre foi viver como solista, tá? Fosse onde Sim. fosse, viver como solista do canto lírico. Isso era o meu objetivo, tá? E eu tentei, por exemplo, em São Paulo, eu fiz um concurso para o coro lírico de lá, o coro lírico e o coro do paulistano, se não me engano, ainda existe até hoje, né? Porque na época era a única oportunidade que você tinha de viver diretamente do canto. Eu passei, e quando eu fui assumir, houve uma mudança de governo na época, acho que era o Maluf, e eles cancelaram todos os concursos, porque era um concurso público, né? Nossa! Então, isso foi também um sinal, eu tenho que dizer, né? Que Aham. não era o meu caminho, né? Eu queria viver da música, eu estava empregada no Santo Antônio nessa época e acabei não indo porque cancelaram. Aí disseram, não, você tem que vir aqui outra vez. Eu digo, gente, outra vez não dá, né? Por favor, questão de dinheiro, né? Ficar viajando de São Paulo e de vida, quem disse? Por favor, eu sempre fui trabalhadora, operária, né? Meu filho? Não tem, não tenho costa larga, né? Que ele ficar me pagando assim, né? Não dá. Então, meu marido é ator, tipo assim, forget about it, não dá mesmo. E aí eu continuei em Belém, e depois, quando eu tentava realmente, mas eu sabia que em Belém não existia essa possibilidade, por exemplo, de ser uma solista fixa no Teatro da Paz. Que sonho seria? Que sonho seria? Ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, no Brasil mesmo, em qualquer lugar, não tinha nenhum problema com isso. A minha questão é, eu acredito assim, quando você tem um objetivo, né, você tem que ir atrás onde tem oportunidade. E nesse caso, foi a oportunidade que me surgiu de vir estudar aqui na Europa, fui para Viena, primeiramente, fiz a Sim. universidade lá, e com bolsa do Estado, na época existia bastante, era ótimo, que ajudava alguns alunos, né? E eu fui para lá, trabalhei, estudei e fiz as audições para conseguir algum trabalho aqui na Europa, como cantora lírica em um ensemble solista, né? Que você chega, Sim. você canta, você estuda os papéis e você é pago por isso. Era esse o meu sonho e aqui existe esse mercado. Agora virou um mercado muito raro, né? Sim. Porque o Estado subsidia, logicamente, né? Uma parte é o Estado, outra parte é privado, em termos burocráticos, eu estou falando, né? Sim. Mas eu, graças a Deus, consegui isso, né? Entrar em um grupo, em um teatro, onde eu sou solista fixa de um teatro. E, Então, isso foi Adriane, inevitável. Teve jeito. alguns anos atrás, você foi apontada numa edição especial da revista Quem, né? Não sei se você tem essa revista, mas como uma das 100 brasileiras mais influentes no mundo. O que é perceber isso? Que de repente tem esse reconhecimento, né, da mídia, né, da opinião pública também, né, da imprensa, de que você tem essa influência, né, essa importância cultural lá fora, né, como uma artista influente. O que é sentir isso? Bom, eu não vou mentir que não faz bem para o ego, porque seria uma mentira, tá? Aham. Quando a gente é reconhecido, principalmente por uma revista, acho que não foi a Quem, eu acho que foi a Época, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi a Época. Eu acho que é a Quem, eu não estou sabendo, mas eu fiquei da época, não pode ser, não sei, né? Não sei. Mas a época eu me lembro. E eu fui ver quem era o júri, né, também, né? Porque também existem votações e votações, né? Sim, Grupos e grupos que te colocam aqui, te colocam no chão, e tinha muitas pessoas também especializadas também no trabalho que eu faço. E eu acho assim, existem duas formas de você reconhecer algo que te presenteia, porque isso é um presente, né? Quando você tem um sim, reconhecimento pelo teu trabalho, né? Existem duas formas, ou você se conforma e diz, ok, isso foi uma coisa que eu recebi e foi assim mesmo e era assim que tinha que ser, ou você também dá esse prêmio às pessoas que te ajudaram a chegar até aí. Então, eu vi dessa forma, que o prêmio, no caso a citação, né, dentro dessa lista, eu fui ver, tinha muitos economistas, muitas outras pessoas, e para mim
foi muito importante no sentido também de ser, de alguma forma, um exemplo para outras pessoas que queiram também seguir esse caminho. E em Belém você estudou com duas professoras que maravilhosas, né? Marina foi inclusive minha professora, Marina Monarca, e a Malina Míneva, uma paraense e outra búlgara, né? O que que você guarda dessa época? Oh, meu Deus, elas me deram tanta base. A Marina Monarca foi a que me deu quase toda a base de respiração, de refinamento no que diz respeito à música de câmara. A Marina é maravilhosa, né? Marina Sim, Monarca, assim, é uma musicista de mão cheia, né? Então, ela te fazia apaixonar-se pela música clássica, né? Esse caminho de você ouvir, de você se apaixonar pela coisa certa, de ter uma rafinesse, de respeitar a música. E a Míneva foi aquela assim que me deu chicote, disse: tu vais adiante com o que tu tens, tu precisas disso, tu tens a voz, tu tens a disciplina, dá teu jeito. Não tem desculpa. A Malina, ela foi muito importante para mim. Não, sim, é sério, ela foi como uma mãe para mim, sabe? que Ela foi como uma mãe, lindo. essa mãe assim que sabe, que é para você poder ir adiante. A Malina foi esse marco na minha vida. Sem a Malina, eu não teria conseguido sair de Belém. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, absoluta. Porque ela confiava em mim. Eu acho que quando uma pessoa confia em você, assim, sem tirar nem pôr, independente do que vai acontecer, isso te dá um impulso, pelo menos no meu caso, te dá um impulso muito grande, porque a gente fica pensando às vezes, isso na minha época era muito claro, né? Eu não tenho capacidade para ir para outro lugar, eu não tenho estudo suficiente, eu comecei muito tarde, eu sou velha, eu sou feia, eu sou mulher, e blá, 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 e blá, blá, blá. E todas essas questões sociais que a gente sabe que são muito, Sim, muito, assim, pesam, né? Pesam muito, né? Já era mãe de filho, meu filho já era nascido, então muitas coisas pesavam também socialmente. E a Míneva, ela não olhava nada disso, ela não queria saber disso. Ela dizia, não, incrível. você vai tentar e vai conseguir. Eu me lembro muito bem que em 93 foi o primeiro concurso que eu fiz, né? Foi em Barra Bonita, em São Paulo. Era o concurso Bidu Sayão, mas ainda era em Barra Bonita, não era esse que depois ficou famoso, era um outro. E eu fui para lá, eu tinha o quê? 23 anos, né? Uma moleca, né? E eu cheguei lá, fui muito bem preparada por ela, pelos meus colegas de teatro, foi tudo direitinho, e eu ganhei o primeiro lugar, e eu não acreditava que eu tinha ganho o primeiro lugar. Quando saiu o resultado, eu fiquei assim, nossa, tem gente melhor do que eu, porque eu vi outras pessoas cantarem, né? Eu nunca fui assim, uma pessoa, Ah, tipo assim, eu vou fazer carreira, não sei o que, porque todas as coisas falavam contra mim, entendeu? Então, sim, o meu objetivo era muito claro desde o início, né? É de ser uma operária do canto mesmo, porque quando a gente trabalha com música, tu sabe disso. A sim, gente serve a música, né? A gente fica super feliz quando a gente é reconhecido, tanto pelo nosso trabalho, quanto financeiramente, porque a gente tem que pagar as contas, né? claro. A gente não vive só do oxigênio que respira, que é maravilhoso, mas a gente precisa também comer, né? Então, isso tudo faz parte, mas essa essência, né, de você saber que a pessoa confia em você e que você tem uma autoestima trabalhada, é uma coisa que a gente no Brasil, infelizmente, ainda tem essa história de complexo de cachorro, né? O que é uma pena, porque o cachorro é um animal maravilhoso, né? Mas assim, a gente fala esse complexo de cachorro no sentido negativo, né? De achar que a gente não tem, né, talento Aham. suficiente, ou sei lá, base suficiente, a gente tem tanta coisa maravilhosa, principalmente em termos de arte. A nossa arte realmente é única, não tem outra palavra. E o que foi, assim, mais difícil nessa transição de sair do Brasil para outro país? O que foi mais complicado? Tudo. O problema. Eu estava deixando a família, né? Deixei meu marido, meu filho
em Belém, porque a bolsa não era uma bolsa que dava para todo mundo ir, não dava, e acabou. Então, eu fiquei 4 anos, né, longe do meu filho, do meu marido, só ia uma vez, né, a Belém por ano, que era o tempo das minhas férias, uma vez a Belém, mas 4 anos eu fiquei lá sem a minha família. Segundo, não sabia o idioma, não sabia uma palavra de alemão, né? E fui parar na Universidade de Viena, assim, pum, pum, né? Sim, É a sensação de você sair, talvez, de um planeta para outro, né? Primeiro, pô, pela questão da língua, pela questão dos costumes, pela questão da sim. cultura, pela questão do clima, né? Que eu nunca tinha Aham. vivido, logicamente, inverno, primavera, outono, né? Só via isso nos livros, né? Mas viver na pele é outra coisa, né? Você tem mudança de humores, você tem perda de melanina, você fica com depressão pela falta de melanina, porque aí em Belém a gente tem sol para dar e vender, né? Graças a Deus. E a gente só tem a noção disso quando a gente perde é, essa disposição do sol a teu favor. Uhum. Aqui todo mundo fica desesperado quando o sol sai. Ou fica desesperado, vai todo mundo para a rua, a meteorologia diz, amanhã vai dar 20 graus. No outro dia de manhã, os parques estão lotados, porque as pessoas sabem que elas têm que aproveitar o sol. Só que, quando a gente vive em Belém, a gente não tem essa coisa lógica, porque a gente tem o sol todos os dias. Então, quando você Sim. perde isso, quando você vai para um outro país, principalmente como latino e como paraense, isso é uma dor pesada. E a língua, então, meu Deus, você se sente um ET, né? Porque você fala as coisas, as pessoas não entendem, quando você aprende, as pessoas não entendem também, e aí você vê que às vezes tem falta de vontade, né? Da outra pessoa entender o estrangeiro, né? Existe uma Aham. série de coisas. Então, são choques atrás de choque. Choque cultural, choque climático, choque cultural, assim, choque da língua, é bem difícil, é bem Agora, difícil. de toda essa vivência, né, fora do país, várias realizações, hoje em dia você é uma cantora que vive profissionalmente da sua arte, mas existem algumas coisas na tua história que de repente foram mais marcantes, digamos, algo que você realizou de uma gravação, de uma participação, de uma viagem, o que ficou, o que é mais marcante até então, né, que você pensa assim, não, isso eu não imaginava que ia acontecer e aconteceu. Bem, na verdade, foram vários momentos, né? Mas se eu puder assim colocar assim o mais top, como o pessoal fala, né? Eu diria que foi quando eu cantei em Viena. Eu já estava aqui em Berlim trabalhando, né? Sim, Mas eu fui convidada para cantar a Sinfonia dos Mil, né? De Mahler, com o Pierre Boulez, que foi uma das maiores autoridades de música do nosso século. E eu cantava o papel da Mater Gloriosa. E a Mater Gloriosa, ela faz tipo o papel o equivalente como se fosse um anjo. Então, ela canta onde? Os solistas cantam embaixo, né, junto com a orquestra, e quem canta a Mater Gloriosa canta do lado do órgão, ao lado do. É uma sinfonia, a oitava sinfonia de Mahler, ela foi escrita para 1000 vozes. Então é assim, é gente no palco que não acaba mais. É bem os 3 coros de criança, tem coro convidado, tudo quanto é lugar, porque realmente é uma coisa que sim. te enche o coração e os ouvidos. É lindo. Mas eu cantei. Esse coro convidado nada mais era do que os meninos cantores de Viena. Então, eu cantei no órgão, assim, ao lado dos meninos cantores de Viena, e eu solando como, né, nessa sinfonia de Mahler, numa das casas de ópera, uma casa de concerto conhecidas do mundo, que é a Casa de Viena, o Concerthaus. Ela é uma das maiores casas, junto com a ópera, ela é uma das maiores casas de concerto do mundo. Então, naquele momento, eu realmente respirei e olhei assim, disse, meu Deus, esse momento é muito especial e ele nunca mais se repetirá. Isso eu realmente senti isso.
E realmente ele nunca mais se repetiu, né? Porque até meu Pierre Boulez morreu, e os meus cantores de Viena cantam para lá, eu canto aqui, mas foi um momento muito especial, eu tenho que dizer. É aquele momento que você para e diz assim, uau, isso parece um sonho, e é um sonho que eu nem cheguei a ter, mas que realizei. Então, é um sonho que vai além das tuas expectativas, né? Houve outros momentos também, mas esse foi muito marcante, realmente. Agora, a tua relação com a cultura popular, né? Gente, eu vou contar uma história para vocês que eu achei muito interessante da Adriane. Alguns anos atrás, eu não recordo, Adriane, eu não sei se foi 2015, 2014, não lembro mais ou menos, naquele ano que o encerramento do Festival Internacional de Música foi no Pier das 11 Janelas, lá na Cidade Velha, e que fi- finalizou com a orquestra e a escola de samba Rancho, não foi? O Rancho Não Posso Me Amofinar. Aí, gente, o que eu achei mais interessante, né? Eu estava lá, né? Brasileiro, né? Paraense, que movido por ritmo, né? Eu estava lá agoniado. Todo aquele pessoal clássico, erudito lá do meu lado, eu disse, não, não vou sambar. Não vou sambar. Vou ficar comportadinho aqui. Quando eu olho para o lado, quem está sambando? Adriane Queiroz. Eu disse, é agora. Eu sambo mal, pelo menos eu estava na festa, né? Eu sambo mal, mas estava na festa. E aí o que foi interessante é porque nós dois começamos a sambar e quando a gente viu, já tinha outras pessoas sambando também, né? Quem estava com receio começou a se soltar também. E assim, essa é só uma historinha para a gente ilustrar. Mas como é a tua relação com essa questão da música popular? Tens referências também? Porque eu acredito que tenhas muitas referências de cantoras líricas, né? Mas e as cantoras populares? Tens também alguma que admira mais? Eu tenho um monte, né? Eu tenho uma grande amiga, a Nayara Guedes, acho que tu a conhece, né? A Nayara. Sim. E a Nayara, ela é uma desesperada por música, né? Assim, a mulher respira e transpira música, né? Apesar de ser médica, mas acho que ela é mais cantora do que médica. E, aliás, duas. E através dela eu conheci umas outras, por exemplo, uma cantora que tu citaste logo no início, a Patrícia Bastos. Eu sou apaixonada. Sim. Adriane, eu quero te agradecer, né? A gente sabe que a gente está distante geograficamente, mas agora nesse momento eu me sinto tão próximo a você. É sempre um prazer te encontrar quando você está aqui em Belém. Eu espero que tudo isso que a gente está vivendo passe logo, que a gente possa estar próximo, a gente possa se conectar novamente. Eu diria que, por mais que a gente se sinta perdido em muitas situações, a gente tem que ser grato ao que já tem. Se a gente está respirando, se a gente pode pelo menos ver o outro, se a gente pode acordar, ter um lugar para morar, sabe? A gente precisa aprender a dar valor para as coisas que são menores ou que passam desapercebidas na nossa vida e que a gente é obrigado agora a dar valor. Porque o oxigênio, que ninguém vê, é a coisa mais maravilhosa e a que nos faz viver e que está faltando para muitas pessoas. Eu acho que a gente é uma hora também da gente olhar o que está acontecendo com o outro ao nosso redor, sabe? De enxergar o outro, não só de passar. A gente se acostumou, no mundo inteiro isso, né? A gente se acostumou a ver a desgraça e achar que é assim mesmo. As coisas não são assim mesmo. A gente precisa manifestar assim da nossa forma, saber qual é a tua forma que você tem como ajudar. Cada um tem uma forma diferente, tá? Eu acredito que não existe a fórmula apenas de uma forma apenas, mas eu acho que a principal coisa é de ver o lado positivo, mesmo no meio de tantos problemas. A gente sabe,
eu tenho descendência indígena, eu sei muito bem o que os povos indígenas estão passando no Brasil, eu me Sim, informo, eu ajudo, eu faço o que eu posso. Claro que isso não é uma coisa da gente ficar falando, né? Porque cada um sabe qual é o seu papel na sociedade. Mas essa coisa da gratidão, ela é muito importante. Não que seja gratidão de Instagram, de internet, não é isso. É você levantar e dizer, ok, hoje eu tenho que batalhar pela minha vida, eu tenho que batalhar pelo meu almoço, mas eu tenho a força para fazer isso. E se eu não tiver, então vou rezar e vou tentar arranjar um outro caminho, ou então uma outra pessoa que possa fazer por mim. É buscar luz mesmo no escuro. Eu sei que sim. através da fé ela é possível também, mas a fé ela é feita com ações. Que seja a pequena ação, gente. Não sei, é 1 litro de açaí que você comprou a mais e dá para outra pessoa que não tem. Estou falando açaí, né? Porque é claro que vem na minha cabeça, lógico, né? Uma coisa que a gente gosta. Mas assim, de você dividir um pouco do pouco que você tem com uma outra pessoa que precisa muito mais do que você nesse momento. E a gente sabe que a coisa piorou muito mais para muitas pessoas, né? E de dar um telefonema. Se você agora a gente não pode dar um abraço de pele, mas a gente tem que dar um abraço de fé, um abraço de boas-vindas, de telefonar para a pessoa que perdeu um ente querido, Sim. que perdeu a mãe, o pai. Nas outras pandemias, as pessoas não tinham como se comunicar. A carta chegava em 3 meses, 4 meses ou nunca mais chegava. Pela história também a gente tem que aprender que mesmo assim os nossos avós ou os nossos antecedentes, né, de outras épocas, eles sobreviveram para que nós pudéssemos sobreviver. E a gente está aqui. E só o fato de estar aqui também é um fato para ser grato. Não é grato de fazer campanha, não é isso que eu estou falando, tá? Porque isso não é só kit, isso é injusto com as pessoas que estão atormentadas pela perda de emprego, pela perda de casa, pela perda de família, pela perda. Sim. Mas faça alguma coisa, transforme a sua fé em uma ação. Não precisa ser em 10 mil ações. Faça uma ação. Se cada pessoa fizesse uma ação, com certeza os outros estariam muito melhores ajudados. Então é isso. E assim, ter fé é uma coisa que independe do teu estado financeiro. Claro que ajuda quando você está bem, né? Claro. Mas você precisa também trabalhar isso quando você está na problemática. Eu já estive várias vezes na problemática, no outro lado da vida, e eu sei do que eu estou falando. Então, é claro que eu respeito a dor de cada um, minha dor nunca será a tua dor, mas se eu puder te dar um abraço de alguma forma, te ajudando, te telefonando, te passando uma mensagem e agradecendo por eu ter essa força de fazer isso, já é muita coisa. Adriane, imensamente obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. É Agradeço. nada. Para mim foi maravilhoso também poder estar aqui com você, tá? E você daí de casa, você fique aí, que daqui a pouquinho, logo após o apoio cultural, a gente vai conversar também com outra cantora lírica, mas agora diretamente de São Paulo. A gente vai conversar com Juliane Lins. Então, até daqui a pouquinho. Ó, Fiquem Juliana, nova aí. geração, menina linda, menina linda. É. É isso, gente. Beijo. Até daqui a pouco.
hoje 2 paraenses estão nos fazendo viajar e uma nos levou de Belém para Berlim e outra agora nos leva de Belém para São Paulo. E eu converso agora, nesse momento, diretamente de São Paulo, com esta paraense super talentosa que é Juliane Lins. Juliane, seja muito bem-vinda no Nossa Arte, Nossa Gente. Muito obrigada, Reginaldo, pelo convite. Estou super feliz de poder estar aqui falando com você e com o povo paraense também, né? Que Claro. saudade de Belém. Juliane, a gente vai logo começar com uma pergunta que as pessoas geralmente elas fazem, principalmente para nós artistas, né? Essa questão de, para que até que disfarçam qualquer mal-entendido, sair de Belém, né? As pessoas pensam assim, poxa, fulano, Beltrano, é tão talentoso, mas foi embora, né? E, então, Sim. tem muito essa coisa, às vezes as pessoas têm essa sensação de pertencimento com o artista, né? De uma certa posse, né? Por ele fazer parte do meio cultural, Sim. e às vezes cria, sabe, aquela, não diria que é mágoa, mas é aquele sentimento de, poxa, poderia ter ficado aqui para fazer mais coisa, tal. E, na Sim. verdade, o artista ele precisa, né, ter esses voos, né? E o que foi, Claro. o que te levou, né, a, de repente, sair de Belém e buscar esse novo caminho? Bom, na verdade, tudo aconteceu em 2018, né? Eu digo até que 2018 foi um ano assim que marcou na minha vida, marcou muito, porque logo no início de 2018 eu tive a primeira oportunidade de sair de Belém e participar de um grande festival que foi na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e foi a minha primeira experiência, de fato, depois de muitos anos participando de festivais de ópera, dentro do conservatório, né? Eu já estava formada no bacharelado, Sim. então eu tive a oportunidade de ir para Pelotas e participei por 2 semanas desse grande festival lá, e eu já voltei assim com uma outra cabeça, porque eu tive a oportunidade de ter aula com outros professores, de conviver com colegas de outros países, então foi uma experiência muito legal para mim. E quando eu já voltei assim, tipo, com o pensamento, poxa, eu tenho que me inscrever para outras coisas e acreditar um pouco mais em mim, porque às vezes a gente fica pensando, não vou passar, vou me inscrever nisso, não, Sim. será que vai rolar? E eu tinha muito essa coisa de, não, acho que eu não passo. Às vezes é um pouco do artista também de se auto-sabotar, né? Você ficar meio que achando que não vai conseguir. Do ser humano acontece isso, né? E aí, quando eu voltei com essa cabeça, eu me inscrevi no programa Prelúdio, logo em seguida. Eu lembro que a inscrição foi no mês de março, né? O resultado, acho que saiu na seletiva em abril para maio, já vim gravar aqui em São Paulo, no caso. E eu, assim, não acreditei. Em janeiro eu estava em Pelotas, de repente, em março, em abril, já estava recebendo o resultado que eu tinha sido aprovada para participar de um programa. A única competição para o meio erudito, porque a gente tem The Voice, a gente tem vários outros programas que é para o meio popular. O Prelúdio, ele é especificamente para o cantor lírico e para o instrumentista também, né, participar. E aí, esse programa, ele dá a oportunidade de muitos talentos mostrarem, né, o seu trabalho, mostrarem o seu talento na televisão, e tem uma audiência muito boa, né? Quem comanda o programa é o maestro Júlio Medalha. Tem vários programas voltados para a música popular, eu acho que o músico erudito também merece o seu espaço na televisão, né? E ainda voltando para essa questão do ano de 2018, depois de 2018 eu ainda tive uma oportunidade de voltar, e lá volta eu para São Paulo, para poder fazer uma audição de um musical, né, com o Valci Carrasco aqui. Nossa! Que também foi uma super... Por isso que eu te falo, foi um ano muito Vocês estão vendo, né, gente? atípico para mim, que eu não esperava, né? Que legal. Eu não esperava que fosse acontecer tudo. E aí, de repente, eu vim audicionar aqui para um musical chamado Aparecida, que o Valci Carrasco é super devoto à Nossa Senhora de Aparecida, e ele estava aqui fazendo as audições, né? Tinha outros maestros, enfim, e eu vim audicionar. Eu fui pré-selecionada para essa audição, não fiquei no final, né, para participar, porque era muita gente, mas para mim já foi uma experiência muito boa. São mais de 10 anos de carreira, né? Essa experiência como cantora,
Você já mencionou também a questão de ser professora de canto em uma conversa que nós tivemos, né? Na verdade, nós que estudamos canto, a gente sempre acaba direcionando também um pouco para essa questão da docência, né? Na verdade, essa questão de dar aula é uma coisa que eu comecei logo depois que eu me formei no conservatório, né? Que eu me formei no Conservatório Carlos Gomes, logo em seguida eu me formei no bacharelado. Foi meio que uma formatura assim atrás da outra, né? Passou um ano, eu já estava me formando no bacharelado. E aí em Belém eu já tinha, né, um número grande de alunos, mas quando eu comecei a vir para cá, para São Paulo, e participar de outros festivais, que eu tive a oportunidade de ter aula com outros professores que não me conheciam, por exemplo, porque a minha vivência de aulas era com os professores que são maravilhosos em Belém, que assim sou eternamente grata, que foram os professores que me deram base e que sempre me incentivaram também, sempre conversavam comigo, que é muito importante também o professor dar todo esse amparato para o aluno, né? De Sim, explicar um pouco dessa vivência musical, porque quando a gente entra nesse universo da ópera, a gente fica um pouco perdido, né? A gente não sabe como é que vai ser, como que você vai ganhar dinheiro, o que vai acontecer. Você vai ali porque você ama a arte, você quer estar ali estudando pelo amor à arte, né? Mas aí depois tem o lado, mas e aí? Como é que eu vou fazer para viver da arte, né? Tem essa é. questão de dar aula, por exemplo, Ah, agora numa pandemia, o que tem segurado, inclusive, muitos músicos, né, muitos cantores aí, por conta dessa questão de não ter palco, não poder, né, ter apresentação, e a gente fica meio que nessa parte do online, dando aula. Enfim, acabei recebendo uma bagagem de informações que antes faltava complementar, principalmente professores que ainda não tinham me escutado, né? E depois que você vai tendo aula com professores de repente internacionais, de professores que nunca te ouviram antes, isso é muito bom, porque você vai acrescentando aquela bagagem que você já tinha, você vai somando, né, com outras. Por isso que é super importante também essa questão do intercâmbio, de você fazer aula, ouvir, tipo assim, que outras pessoas que não te conheçam possam te ouvir para poder dar legal. um parecer melhor da sua voz, né, da técnica, acho super importante. Quem não conhece ainda, gostaria de ouvir assim uma palhinha, um trechinho assim para que a gente pudesse ter uma ideia da voz da Juliane. Pode ser? Pode, claro. D'un bacio così ardente mai redir potrà. A gente sente assim, né? Parece que a voz ela vem carregando todo mundo, né? Parece que todo mundo fica meio suspenso assim. Que lindo. Que legal. O poder da música, né? É. Me conta um pouquinho da tua infância e adolescência. Tu já tinhas essa pretensão de seguir carreira artística ou nem passava pela cabeça? A minha infância foi uma infância que foi um pouco marcada por essa questão da música. Só Aham. que a minha família não tinha ninguém que era músico, que era cantor, ninguém mesmo, né? Então a minha família ficava assim observando, nossa, mas essa menina quer estar tocando, quer estar cantando. Eu queria os brinquedos, eu queria instrumento, eu queria um violãozinho, eu queria um brinquedinho de microfone, eu queria fazer um show no quintal. Então já era uma coisa que a minha avó, eu morava com a minha avó Ah, na época, né? E a minha avó percebia e falava, mas nossa, eu só queria estar brincando de cantar, isso muito novinha, com 4, 5 anos, né? E aí eu tenho uma irmã, né, uma única irmã, e a minha irmã era a minha plateia, eu colocava ela lá no quintal e falava, agora você vai me assistir. E aí ela E queria, fica aí, ela caladinha. e fica aí, né, e tem que gostar e aplaudir no final. E aí o tempo foi passando, eu morava no interior do Pará, né, eu sou de Mãe do Rio do Pará, uma cidade super Olha, pequena, 4 horas, 3 horas e meia de Belém, eu sou de Mãe do Rio. que Nasci lá, bacana. né? Morava com os meus avós lá, depois de morar com a minha mãe em Belém, já com 9 anos de idade, 9 para 10 anos. Quando eu cheguei para morar em Belém, eu comecei a encher o saco da minha mãe e falava que eu queria estudar música. Mas a minha mãe falava, mas onde, gente? Onde que eu vou encontrar um professor? Porque ela não tinha contato com algum Uhum. professor de alguém de uma escola, enfim, até que informaram que tinha um conservatório. Falaram, olha, tem um conservatório Carlos Gomes, mas aí você tem que fazer uma prova para entrar, o negócio é mais difícil, né? E eu não tinha experiência nenhuma, não tinha tido aula com ninguém, eu só tinha vontade e desejo no coração de estudar, né? Porque eu sabia que eu Sim. queria levar aquilo para a vida.
E assim, aquela história, quando a gente está nesse sonho, a gente também não tem noção se vai dar dinheiro, se não vai dar, a gente quer cantar, né? A gente quer se jogar para o nosso sonho, né? E eu digo que essa é a parte mais bonita da carreira, né? Quando você só sonha, assim, quando você não pensa nas dificuldades, você só quer cantar. E era só o que eu queria, né? E até que eu entrei no ano de 2006, fiz a prova no conservatório, como se fosse hoje, eu nervosa, meu Deus, eu estava em pânico. E eu entrei naquela sala do conservatório para fazer a prova, falei, eu sempre tive um problema de ficar assim, pensando, eu acho que eu não vou passar, não. Eu acho que é por isso que as coisas me surpreendem tanto quando acontece, porque eu tinha uma coisa de, eu acho que não vou passar, não. Depois eu comecei a ter uma autoconfiança, até uma forma de me defender. Não, tenho que acreditar, vou passar, e se não passar, é cabeça erguida, que eu acho que isso ajuda muito também, né? Ter positividade. Se não rolar, não rolou, e vão para frente, depois tem outra, e fica de aprendizado. E aí eu fiz a prova e entrei. Aí entrei para musicalização na época, eu entrei no último programa, acho que era o programa C, né? Quando você já tem... Eu tinha 15 para 16 anos, então você já entra no... Porque até... não sei se ainda funciona assim, né? Era até 18 anos para você entrar pela musicalização, depois você faz o teste de aptidão, tem toda aquela sequência de provas e tudo no tempo do conservatório. E aí eu entrei pelo programa C, eu falei, nossa, que bom, porque senão eu ia ter que entrar tipo como aluna externa, né? Eu entrei já para ser aluna da casa e tudo mais. E aí não parei mais, eu só saí do conservatório de fato quando eu me formei no bacharelado, porque até as aulas, né, do bacharelado da UEPA era cedida para o conservatório. Na época eu fiz ainda na penúltima turma, que era pela UEPA ainda, mas as aulas funcionavam no prédio do Instituto Carlos Gomes. Então, de 2006 até 2017, que foi o ano que eu me formei no bacharelado, eu passei todos esses anos no conservatório. Até de conservatório tem um lugar assim no meu coração, sabe, que eu não esqueço, aquela casa fez parte da minha vida e vai sempre fazer, sabe? De todas as experiências que você já passou, teve assim algum momento, fora Prelúdio, né? Porque Prelúdio, claro, né, foi com certeza um marco, um divisor de águas, com certeza da tua carreira, mas algum momento assim que você olhou e disse assim, nossa, eu não acredito que eu estou aqui. Teve algum momento? Teve sim, teve. Continuando, voltando lá para aquele ano de 2018, né, que eu falei no início da entrevista que foi o grande ano para mim, quando eu voltei, né, do musical Aparecido, onde eu tinha parado, eu falei no parte do musical que eu tinha feito a audição, então acabou não rolando, mas audicionei, voltei para Belém. Quando eu voltei para Belém, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Já que, querendo ou não, São Paulo está me puxando, né? Porque eu estava na Ponte Aérea São Paulo direto, né? Já tinha sido várias vezes no ano que eu estava aqui, fazendo audição, fazendo prova, vindo para... E aí eu pensei, o que eu faço agora? Né? Eu tenho que aproveitar aquela questão, né? Eu tenho que aproveitar o momento que a coisa tá a favor, né? Senão depois acabou o programa, não tem mais o prelúdio, aí ninguém vai lembrar de mim mais. Então eu fiquei em pânico naquele momento de fazer dar certo, né? E aí eu acabei me inscrevendo para o mestrado da Unesp. Me inscrevi no mestrado, e aí eu fiz um projeto para falar, inclusive, sobre o Valdemar Henrique, né? Saudoso Valdemar Henrique. E aí, ainda em Belém, né, enviei via Correios o meu projeto foi aprovado, passei na primeira fase. Isso acho que meados de setembro. E o resultado final eu tinha que fazer as outras partes das provas aqui, né, na própria Unesp, de entrevista, de prova dissertativa. E aí fiz 2 fases ainda à distância, né, que podia. E aí que eu falei, quer saber, eu vou me mudar para São Paulo. E assim, faço as 2 provas lá, estava muito confiante, falei, não, vou entrar no mestrado e vai ser uma oportunidade de já estar lá em São Paulo e tentar as outras coisas. Nisso que eu assim, organizei minha vida, eu encerrei um ciclo em Belém em 1 mês. Em 1 mês eu tive que vender meu carro, eu tive que me pedir demissão, eu tive que fazer... foi uma loucura, foi uma loucura. Quando cheguei aqui, fiz as 2 últimas fases da Unesp, passei na 3ª fase, passei na 4ª e fiquei esperando o resultado final. Isso que eu fiquei esperando o resultado final, já fui me inscrevendo para outros festivais, foi que eu fui para Curitiba, cantei ópera em Curitiba, nunca imaginei que ia cantar lá na oficina de música de Curitiba, tive a oportunidade de ter aula com grandes maestros, professores.
Aí voltei para São Paulo. Depois já passei para Gramado. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar do Gramado em concert. Então foi tudo muito louco. Eu já estava morando aqui, né? Então eu ainda não tinha de fato parado para falar, olha, estou morando aqui em São Paulo, porque eu já estava fazendo ponte aérea para outros estados. Eu já estava no sul, né? Fazendo ponte aérea para Curitiba, fazendo para Gramado. Quando eu voltei, eu lembro quando eu voltei de Gramado, eu falei, gente, eu preciso parar, né, aqui em São Paulo para poder falar, olha, estou morando aqui. Aí recebi o resultado da Unesp, que eu tinha uma vaga só, né, e o meu orientador falou, olha, seu projeto foi muito bom, mas a gente já orientou vários projetos falando de Valdemar, é maravilhoso, mas a gente queria algo diferente, e acabaram escolhendo um outro candidato. Aí ainda bem que eu recebi esse feedback do orientador que eu havia escolhido, mas aí ficou tudo bem, né? Eu falei, foi uma experiência também, né? Foi a primeira vez que eu prestei prova para o mestrado. E aí foi que eu me inscrevi no Ópera Estúdio, que é a Academia de Ópera do Teatro Municipal de São Paulo. Aí eu pensei, poxa, agora Eu ia até te perguntar mais. isso. O que é que trata, né? Uma especialização voltada, né, para a ópera, né? Isso, com grandes maestros, né? Aqui em São Paulo a gente pode encontrar grandes maestros que, inclusive, fazem ponte aérea com grandes orquestras pelo mundo, né? E eu tive a oportunidade de estudar com o maestro Gabriel Raisquirato, que, inclusive, hoje faz um trabalho super legal aí em Belém também, né, com os cantores do Pará, que eu fiquei super feliz que, quando eu cheguei aqui, de fato, quando eu recebi o resultado que eu tinha entrado no Opera Studio, foi um dia que eu falei, cara, eu não estou acreditando. Aí entra naquela pergunta que você me falou, né, tipo, qual foi o que você sentiu que foi o apogeu? Foi isso, assim, sabe? Eu falei, não estou acreditando. A minha vida foi, 2018 foi aquela loucura quando eu vejo, pai, eu estou entrando na Academia de Ópera do Teatro, assim, eu lembro que nesse dia eu queria me beliscar, eu falei, gente, eu estou sonhando, não é possível. Foi assim muito gratificante, porque a minha vida só era estudar. Eu estudava de terça a sexta, começava às 9 horas da manhã, 1 hora terminava, às vezes tinha algum ensaio de tarde, então a minha vida ficou voltada toda para a Academia de Ópera do Teatro Municipal. Tive a oportunidade, no mesmo ano de 2019, de cantar, inclusive, um trecho de uma ópera no palco do Teatro Municipal. E eu lembro que esse dia foi marcante para mim, porque eu pensei, nossa, o meu palco a vida inteira foi o Teatro da Paz, meu amado Teatro da Paz, que eu amo, assim, de paixão. Mas, assim, ter uma experiência em outros palcos é muito válido para o artista, né? Até porque você vai se deparar com outro público, de um outro estado, né? Em Belém, eu sempre me sentia muito em casa. Entrava no palco, estava em casa, era o meu povo. Aqui já era muito diferente. Eu lembro que foi até a questão da acústica também, porque a acústica do Teatro da Paz é uma acústica que todo mundo fala que é uma das melhores do Brasil, se não é a melhor, viu? Então, do Teatro Municipal, uma acústica diferente, né? Então, para mim, aquilo ali foi uma experiência muito única na minha vida, porque foi tudo muito novo, né? De repente, eu estava morando aqui, eu já estava na academia de ópera, já estava me apresentando no palco, já estava tendo experiência com outros profissionais que eu nunca tinha tido contato antes. Foi muito válido para mim, foi tudo muito rápido, né? Eu vejo assim que os artistas de hoje, os cantores líricos, eles têm uma abertura muito grande para a música popular, assim como para a música erudita, né? A gente vê muitos se apresentando e cantando coisas. Uma prova disso, eu vi há um tempo atrás o DVD da Carmen Monarca, né? Ela cantando coisas que a gente não imaginava que ela poderia cantar, né? Como é a tua ligação com a música popular? Porque eu já te vi cantando popular também, né? Inclusive Nando Reis, né? Sim, na verdade, a música popular, ela sempre fez parte, sabe, assim, da minha vida. Porque acho que no meu período de 17,
15 anos. Naquele período que eu estava entrando no conservatório, eu tive uma oportunidade de ter essa questão com a música popular dentro da igreja, né? Que eu digo música popular, mas assim, não é você cantando ópera, cantando canto lírico, né? Cantando dentro da igreja. E assim, a gente sabe que grandes vozes saem de dentro das igrejas, né? Vozes maravilhosas, inclusive de sucesso assim, no mundo. Então, aí já nasceu aquela coisa da música popular, porque quando você começa a abrir a boca para cantar, como eu não tinha experiência com ópera, eu começava a cantar de uma forma popular, né? Não comecei já impostando a voz nem nada. A questão da ópera depois veio com as aulas e tudo mais, mas a música popular sempre fez parte, né? E em algum momento da minha vida eu ficava assim pensando, nossa, mas eu não queria cantar só ópera. Eu também queria cantar alguma coisa popular, porque é tão gostoso, né? De repente ser para um outro repertório. Acho que música é música. Juliane, olha, eu quero te agradecer imensamente, né, por você estar aqui com a gente. Eu queria te agradecer também por essa oportunidade, como eu te falei, para mim está sendo muito gratificante, e ainda mais dividir com a Adriane Queiroz, que eu sempre fui muito fã mesmo, né? Sempre acompanhei o trabalho dela, tive a oportunidade de estar ali no coro enquanto ela estava solando algumas óperas e vendo como ela é uma artista grande, maravilhosa, maravilhosa. Sou fã mesmo, sempre admirei, então para mim assim me sinto muito honrada desse convite de estar dividindo o programa com ela. Para os artistas que nesse momento, né, enfrentam uma adversidade, uma coisa que a gente não estava acostumada, né? Ninguém foi advertido que viria uma pandemia, de repente a gente se vê dentro de uma pandemia, de uma situação tão complicada como essa, não só para o setor de artes, né, mas para outros setores também, mas os artistas, eu digo que foi a classe artística foi muito prejudicada, né? A gente sabe, Sim. mas a minha mensagem é de positividade para que a gente continue firme, né? Que nós vamos passar por isso e depois isso só vai ser uma lembrança ruim de aprendizado, mas eu acredito que muita gente também tem se reinventado nessa pandemia, né? Tem buscado outras formas de chegar até o público, seja com live, seja com concertos virtuais, alguma coisa que chegue, né? Que faça com que chegue essa música, chegue essa arte até os ouvintes, até o grande público, e que a gente continue firme e forte, né? Que nós vamos passar por isso, nos mantendo positivos, né? Que a música, que a arte não pode parar. A vida não é nada sem arte, né? Nós precisamos da arte para poder viver. Então tá, minha querida, eu te agradeço imensamente, tá? Eu não tenho palavras, né, para dizer o encanto que eu tenho pela tua voz. É uma Muito das obrigada. melhores vozes que eu já ouvi, e com certeza. E dizer que quando você estiver em Belém, né, com certeza, quando tudo passar, a gente vai poder fazer um programa presencialmente, conversando, né, pertinho, contando das outras coisas que já vieram acontecendo na sua carreira, né, falando de novos projetos. Mas é isso, Juliane, muito obrigado mesmo, muito viu? obrigada eu, Reginaldo. Também já te deixo um convite, viu? Uma oportunidade de vir a São Paulo, a gente montar um concerto e fazer uma apresentação por aqui. A gente já faz essa conexão aí musical. Maravilha. E aí eu nunca tive, na verdade, a oportunidade de cantar com você, né? Eu lembro que sempre tinha os shows, aí acompanhava. Mas agora eu te deixo o convite, né? Para a gente bolar alguma coisa para se apresentar. Vamos. Passando essa pandemia, muita coisa boa. Tá registrado, aí. Viu, gente? Registrado. Registrado, para estar registrado. Com certeza. Então é isso, gente. A gente encerra o programa de hoje, né? E dizendo para vocês que semana que vem a gente está aqui de volta com nossa arte, nossa gente, mostrando mais nossos artistas, e a gente não vai se limitar a questões geográficas, né? Cada vez mais a gente vai expandindo. Vocês viram que nós fomos para Berlim, para São Paulo, e sabe Deus para onde nós iremos mais. Então, até o próximo programa. A gente fiquem com Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré. Até o próximo programa.